Estou perdido já aqui na mesa. Nós estamos na quarta mesa. Vou abrir aqui com o nosso companheiro João, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Alô? Bom dia a todos. Falo em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao deputado Luiz, agradecer muito ao deputado Irã, que está aqui com a gente, que é um ativo participante e defensor da oftalmologia. Falar que, apesar da colocação da deputada que apresentou ontem, eu sou um médico jovem e trabalho assistencialmente exclusivamente pelo SUS, participo ativamente no Conselho Brasileiro de Oftalmologia e estou aqui defendendo o SUS, que é onde eu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. O primeiro ponto que foi levantado pela deputada Silvia Cristina, a respeito da remuneração dos médicos, a CBHPM fez um estudo... João, só um minutinho. Eu vou implorar aqui o silêncio de todos para a gente poder ouvir aqui o nosso amigo representante da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, só porque fica um barulho no fundo e a gente acaba... Daqui a pouco o João está gritando aqui. João, pode retomar, tipo. Perfeito. Então, a construção da tabela CBHPM prevê complexidade de procedimento, tempo do procedimento e a carga de treinamento que o profissional médico recebe nas métricas de precificação. Então, quando pergunta qual que seria a precificação adequada, a própria CBHPM já faz essa análise completa. Um ponto que precisa de ser avaliado principalmente no SUS é como adaptar a CBHPM à realidade do SUS. Tem procedimentos que têm cobertura obrigatória do SUS que não é cobertura obrigatória, por exemplo, em outras modalidades que estão previstos no SUS e que precisam de ser avaliados. Então, é importante ser feita uma adaptação. Outro ponto fundamental é que a modalidade de arranjo da tabela SUS define a rede assistencial. A tabela SUS não é só uma tabela de remuneração avulsa. A construção da rede assistencial depende intrinsecamente de como que é feito a modelagem da tabela SUS. Perfeito. Um desafio na oftalmologia, eu vou apresentar aqui que é importante discutir tabela. Primeiro ponto, foi colocado o excesso de cirurgias de catarata e algumas coisas. É importante a gente entender que a gente vive num Brasil que é muito grande. Então, a generalização é o início de um grande problema. Então, aqui... Pronto. Aqui eu construí, para a gente ter uma ideia do que é a cobertura e qual que é o impacto da construção da tabela SUS, é um mapa mostrando a taxa de cobertura de consulta oftalmológica. Então, a gente fala, eu moro lá em São Paulo, lá funciona muito bem. Porém, e o resto do país? Tem muitas, aqui são regiões de saúde com cobertura de consulta oftalmológica zero. Mas no Brasil a média de taxa de cobertura é 20%, mas tem lugar que durante 10 anos não teve uma consulta. E como que a tabela funciona para prever também o funcionamento da rede nesse lugar? Aqui eu vou passando ano a ano a taxa de cobertura de consulta oftalmológica. Aqui o ano de 2019 corrigido. Então, tem vazios assistenciais absurdos. Por que tem esse vazio? Eu tive uma reunião em São Paulo. São Paulo resolveu o problema da assistência oftalmológica em consulta fazendo contratação por OS. O governador perguntou para a equipe técnica, mas como que vocês conseguem, qual que é o preço de uma consulta? A equipe técnica falou, nas OS a gente apurou que é acima de R$60. Aí o governador falou, mas que absurdo, é acima de R$60 a tabela paga 10. O absurdo é a tabela pagar 10 ou a consulta custar mais de 60, porque não tem ninguém ficando rico. Um outro problema aqui, considerando só consulta oftalmológica, que a principal causa de cegueira é falta de óculos. A gente pode estar falando, uma pessoa tem um problema, necessidade de fazer uma cirurgia, mas tem milhões de pessoas no Brasil cegas por falta de acesso a uma receita de um óculos. Aqui, fotocoagulação a laser. Em torno de 7% da população do Brasil é diabética. Desses, 10% precisam de fazer algum tipo de tratamento, senão vão evoluir para sangramento e pode perder a visão. Essa aqui é a taxa de cobertura de fotocoagulação a laser no SUS ano a ano. É zero. É zero. Não tem cobertura nenhuma para fotocoagulação a laser. E esses pacientes vão ficar cegos daqui 5, 10 anos. Depois a gente entra na discussão de catarata. Catarata tem incentivo pela modelagem da tabela e pela forma de financiamento que é via FAEC.
Então, a gente vai avaliando que, durante os anos, tem picos de produção na liberação de recursos para mutirões. Isso é verdade. Porém, por outro lado, tem regiões que, durante os 10 anos, ficaram desassistidas. Não adianta falar o recurso foi suficiente. Foi suficiente para onde, como? É muito importante a gente ter uma análise crítica de como que a rede está funcionando. E a construção de modelo. Aqui a gente está discutindo a tabela SUS, mas isso faz parte de um processo de construção que começa entendendo qual que é a epidemiologia da população, que tipo de serviço que essa população precisa, qual que é a modelagem de curso assistencial. O Brasil é muito grande, o paciente transita por muitos lugares. A gente chega nos parâmetros assistenciais para a gente saber se o que está sendo feito é suficiente ou não. Depois, fazemos a modelagem de recursos humanos, modelagem do curso assistencial para chegar no financiamento, que é a tabela. Então, quando a gente terminar esse estudo, essa modelagem toda o Conselho Brasileiro de Oftalmologia já tem disponível. Quando a gente fizer o arranjo de qual que é a proposta do valor da tabela SUS, a gente já sabe qual que é o impacto orçamentário previsto, qual que é a modelagem da rede, onde que vai ter unidade, onde que vai operar, onde que vai atender, onde que vai ter os exames. Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia fica à disposição para participar e colaborar com a discussão. Obrigado. João, muito obrigado aí pela tua apresentação e tua participação. Agradecer aqui a CBO. Com a palavra, doutor Marcelo Moraes, representando a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia.